boa tarde para você. Essas são imagens da Ponte Rio Negro. Tempo chuvoso aqui na capital, como você pode perceber na imagem da forte neblina que encobre a ponte e parte da orla do São Raimundo. Confira alguns destaques desta edição. Manaus em situação de emergência por conta da cheia. De acordo com a Defesa Civil, 14 bairros foram afetados com a subida do Negro. Sinalização precária no João Paulo, na Zona Leste. Uma pessoa morreu em um acidente na principal avenida do bairro. Moradores fazem apelo às autoridades. Em outro acidente de trânsito, uma mulher morreu atropelada por um ônibus expresso na Avenida Constantino Neri. 40 quilos de maconha são encontrados em uma embarcação no Porto de Manaus. 3 mulheres foram presas. Gasolina e produtos de informática e de autopeças livres de impostos aqui na capital. E está chegando mais uma edição do Vamos Brincar de Boi e a gente adianta a programação da festa para você. É boi bumbá. Nacional faz história na Copa do Brasil, perde para o Coritiba, mas conquista a vaga para a terceira fase da competição. Você já sabe, notícia é aqui e o Amazonas TV já está no ar. E nós começamos esta edição com uma boa notícia para o futebol amazonense. Hoje ele é destaque na imprensa nacional por um grande feito, avançar na Copa do Brasil. Ganhar do Coritiba, que é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, deu destaque ao time. O jogo foi ontem à noite na capital paranaense, no estádio Couto Pereira. E olha que o clima foi um grande adversário, 12 graus. Mas, em campo, o Leão mostrou coragem. Apesar de ter perdido por 1-0, se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. E sabe por que o Nacional avançou mesmo perdendo? Porque ele goleou o Coritiba aqui em Manaus por 4-1 no primeiro jogo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a vitória do time amazonense com Eduardo Monteiro de Paula. Moradores pedem reforço na sinalização na Avenida Mirra, no bairro João Paulo, na Zona Leste. Na manhã desta sexta-feira, mais uma vítima fatal no local. Um ônibus fez uma manobra irregular e atropelou um motoqueiro. O acidente ocorreu por volta de 5h30 da manhã na Avenida Mirra, uma das principais do bairro João Paulo, Zona Leste. De acordo com testemunha, o ônibus da linha 676 foi fazer uma ultrapassagem, avançou na contramão e colidiu contra a motocicleta. Na moto estava o mototaxista Antônio Pinheiro da Costa, de 45 anos, que morreu na hora. Na garupa estava Darla Vieira da Costa, de 38 anos, que foi socorrida pelo SAMU e permanece internada em estado grave. De acordo com moradores, os acidentes são comuns na Avenida Mirra por falta de sinalização. Aqui é para ter quebra-mola. Por quê? Sem quebra-mola aqui vai ter muita morte, mas já teve aqui espécie já teve 9 mortes. Então se não tiver quebra-mola aqui é acidente por um acidente. O aposentado Joel Alves Feitosa perdeu um filho anos atrás em um acidente ocorrido na mesma via. Ele também reclama do perigo na via. O que está faltando aqui nessa via, na Avenida Mirra? Quebra-mola, uns 4 a 5 quebra-mola aqui, aí melhora a situação, porque aqui é muito perigoso o pessoal atravessar. É perigoso por quê? Porque é carro demais, carro e moto toda hora. O Manaus Trans informou que na Rua Mirra já existem 7 lombadas e até o momento não existe previsão para que mais uma seja instalada. A assessoria afirmou também que está programada para a segunda quinzena de junho a pintura de faixas e a colocação de outras sinalizações horizontais e verticais no bairro. Já a SMTU informou que a empresa responsável pelo coletivo vai abrir processo baseado no resultado da perícia. Morte no trânsito também no Alvorada. Um motoqueiro morreu esta madrugada depois de colidir com um micro-ônibus. A batida foi por volta de 1 da manhã na rua Juriti. Testemunhas informaram que o micro-ônibus acertou a moto. A vítima foi levada para o SPA do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito de ter provocado o acidente foi encaminhado para o 10º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou esclarecimentos sobre a colisão.
Uma mulher morreu durante um acidente de ônibus no Terminal 1, na Avenida Constantino Neri. A vítima não portava documentação e foi identificada por populares como uma moradora de rua. O motorista do ônibus, que dirigia um expresso da linha 500, que faz conexão entre o bairro Novo Israel e Centro, se entregou voluntariamente à polícia, que fazia ronda perto do local. De acordo com testemunhas, a mulher tropeçou caindo perto da roda quando o ônibus passava. A perícia da Polícia Civil vai apurar a causa do acidente. E agora uma boa notícia: de hoje até domingo você vai ter uma economia no bolso. Alguns produtos vão estar bem mais em conta, livres de impostos. E isso não tem nada a ver com promoção em si, uma maneira de mostrar à sociedade o quanto o governo arrecada com estes produtos e despertar o interesse para cobrar como este dinheiro é gasto. Tudo que se compra gera tributos. Dinheiro que vai para o governo e que deve retornar em investimentos nos mais diversos ramos, como saúde, educação e infraestrutura, da alimentação ao vestuário, da aquisição de produtos de informática à gasolina. Os valores pagos por todos nós incluem os impostos, um custo repassado ao consumidor tão alto que, se fôssemos fazer as contas, do dia 1º de janeiro ao dia 25 de maio, a gente trabalha basicamente para pagar impostos. Mas a partir desta sexta-feira até domingo, o consumidor vai ter a chance de comprar vários produtos e serviços sem esta carga tributária. É mais uma edição do Dia da Liberdade de Imposto, que vai ocorrer em Manaus e outras 20 capitais do país. Muitos empresários aderiram à nossa campanha e assim, a gente vai estar disponibilizando para a sociedade gasolina sem imposto, vamos estar disponibilizando materiais de informática como impressoras, tablets, vamos estar disponibilizando pneus, vamos estar disponibilizando inspeção veicular, e a gente sabe que a gente está fomentando tanto essa campanha que a gente tem muitos amigos que estão nos procurando, querendo aderir a essa campanha. Por exemplo, aqui neste posto de combustíveis, a gasolina no sábado, em uma das bombas, vai custar R$ 1,99 o litro, cerca de R$ 1 a menos. Chega a quase 50% o imposto cobrado sobre o combustível, né? Se torna bem mais caro, né? Pelo amor de Deus, cara. O certo é R$1,90 e quê? R$1,99. Tá R$3 a gasolina. Mas se vier aqui, não dá tempo nem da gente pegar, colocar ao menos uns R$100, porque a fila vai estar imensa aqui. A ação é estratégica, é para chamar a atenção de todos para o dia 25 de maio, que desde 2010 foi instituído pelo governo federal como Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e Liberdade de Impostos. Esse é um dia de respeito ao contribuinte. É para mostrar para a sociedade o quanto ela paga de carga tributária. A carga tributária no Brasil ela é muito pesada e até para que nós possamos exigir uma saúde melhor, uma alimentação melhor, uma educação melhor para a nossa sociedade. Então ela vem para alertar, para mostrar, né, a educar mesmo a população brasileira para conhecer o que ela paga de tributo, de imposto. E se você quer saber quais são as empresas que vão participar desta ação, é só acessar o G1 Amazonas, lá tem todas as informações. No próximo bloco, o prefeito Arthur Neto decreta situação de emergência. Cheia já afeta 14 bairros na capital. E ainda nesta edição, a prisão de 3 mulheres em uma embarcação. Com elas, a polícia encontrou 40 quilos de maconha e mais um protesto de professores aqui na cidade. 3 escolas da rede estadual sem aula e outras 40 com as atividades prejudicadas. É depois do intervalo, eu te espero. Agora, 12h11, essas são imagens ao vivo do centro de Manaus, onde a gente observa a alfândega e lá tá alagado ali. A gente volta já. Aproveite o verão de fábrica Renault. Capricha aí, hein? Moradores da Compensa, na zona oeste de Manaus, reclamam da falta de manutenção nas instalações do centro desportivo do bairro.
Fundado em 1970, o CDC da Compensa ocupa uma área de 28 mil metros quadrados e é utilizado pela comunidade para a prática de esportes e lazer, mas está funcionando em condições precárias. A nossa área de lazer, que seria para os nossos jovens utilizar para a prática de esporte, para estar se livrando das drogas, vocês podem notar que está totalmente deteriorado. E a gente pede do poder público que dê uma olhada, porque esse local, como vocês podem ver, os jovens estão jogando um local precário. Sem manutenção, as grades de proteção do campo de futebol apresentam buracos e ferrugens. No campo e na quadra, buraco e mato. Os moradores também reclamam que à noite a falta de iluminação torna a área perigosa, afastando os moradores. À noite falta segurança pública, falta iluminação e fica ao mercê dos marginais. A situação aqui tá precária, né? Pode ver que a gente estão brincando, toda vez que a gente vem brincar aqui nessa quadra aqui, ó, como é que ela tá, olha o jeito dela, vir até cai lá para trás, olha a dificuldade, tem um monte de mato. É a gente que ajeita, desajeita, às vezes até quando a quadra tá toda quebrada, cimento, eles soldam a trave, somos nós mesmos que não dão nosso jeito, prefeito nessa hora nada. A Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Juventude informou que o Centro Desportivo da Compensa é um caso atípico, pois o complexo foi construído em 1970 através de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e a comunidade. O motivo é que aquela área é particular e foi cedida apenas para a construção do centro. Na época, ficou acertado que a Prefeitura de Manaus se responsabilizaria pela construção, mas não pelas reformas e reparos, que ficariam a cargo da administração do presidente, no caso da comunidade. Quanto à segurança, o tenente Daniel Melo, comandante da 8ª SICOM, responsável pelo bairro, informou que 2 motocicletas e uma viatura fazem um policiamento no bairro. Amanhã, sábado, todos os 6 postos do Pronto Atendimento ao Cidadão, os PACs, vão estar de portas abertas. O PAC alternativo quer desafogar o movimento durante a semana. Rubens Medeiros tem os detalhes. A ideia do governo do estado é fazer justamente no último sábado de cada mês esse PAC alternativo para desafogar o fluxo dos PACs da capital. Quem frequenta sabe, é bastante intenso durante a semana, então é para desafogar mesmo, para fazer com que seja bem distribuída a frequência dessas pessoas. Sobre esse assunto, saber quais são os serviços, a gente conversa a partir de agora com o doutor Mário Bastos, que é o ouvidor do estado. Doutor Mário, muito boa tarde. Quais são os serviços que vão ser disponibilizados amanhã? São os mesmos que são comumente oferecidos à população durante a semana? Verdade. Todos os serviços que durante a semana o cidadão procura vão estar disponíveis também no PAC alternativo amanhã, sábado, né? Então, a população pode procurar os PAC, vai estar abertos todos os 6 PAC de Manaus, que é São José, Educandos, o PAC Porto, o PAC Alvorada, o PAC Compensa. Todos eles vão estar abertos para atender o cidadão. Todos os parceiros, Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança Pública, a CETRAP, com a questão da carteira de trabalho e o auxílio-desemprego, enfim, todos os parceiros vão estar dentro dos PAC para atender a população. Ok, obrigado pelas informações. Vale lembrar que o horário é diferenciado. Comumente o PAC fecha às 5 da tarde, mas excepcionalmente nos sábados alternativos, o PAC vai funcionar das 8 da manhã até a 1 da tarde. Rubens Medeiros para o Amazonas TV. Em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, banhistas aproveitam a subida do rio e fazem uma estrada balneário. Daqui de cima temos uma vista privilegiada do Rio Solimões e da área alagada onde os banhistas frequentam nesta época do ano. A estrada da várzea dá acesso a várias comunidades rurais, mas com a subida do rio, vira balneário. O local é destino certo de moradores e visitantes. Alberjan e a família vieram de Manaus. Tá muito bom, tá muito agradável.
temperatura bem acessível, né? O banho com água bem gostosa. Por aqui, a diversão é certa. Crianças e adultos aproveitam da melhor forma os momentos de lazer e diversão. Rosilda trouxe toda a turma até o pequeno Gabriel. Tá legal, esfriar, tá muito quente, né? Enquanto uns se divertem, outros trabalham. Marcone Souza está desempregado, mas se ficar sem fazer nada, nem pensar. O peixe assado na brasa é o ponto forte na barraca dele. Muito bom, muito movimento, a gente vende muito, entendeu? Aqui tá bom, é um modo de a pessoa sobreviver, né? Que sobre trabalho, entendeu? Que não tem emprego, né? Seu Valdivino também aproveita o movimento na estrada para vender frutas. Essa procura, cadê a coco? Tá aqui. Só aqui com o senhor? Só aqui comigo. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou no início da noite desta quinta-feira a situação de emergência em Manaus. O Rio Negro está hoje em 29 metros e 6 centímetros. O Rio Negro ultrapassou a cota de emergência, que é de 28 metros e 94 centímetros, na terça-feira, dia 21 de maio. De acordo com o balanço da Defesa Civil, 14 bairros já foram atingidos pela subida do Rio Negro. São mais de 3.000 casas. Entre as ações a serem tomadas, a construção de pontes nas áreas alagadas, nos bairros Educandos, São Raimundo, São Geraldo, Presidente Vargas, Centro, Bairro Betânia, Glória e Raiz, como também a remoção de famílias das áreas de risco e a entrega de auxílios. A situação de emergência abre um precedente para pedido de recursos financeiros ao Estado ou à União e vale por 90 dias. O forte calor associado à elevada umidade produz em áreas de instabilidade e aumenta a nebulosidade em boa parte da região. Tempo estável no nordeste de Roraima e no sul de Rondônia. Previsão de chuva forte no litoral do Amapá até o noroeste do Amazonas. Nas demais áreas do mapa, céu parcialmente nublado com períodos de nublado e chuvas rápidas. Mínima de 23 em Porto Velho e de 24 em Manaus. Máxima de 32 em Boa Vista e em Macapá. E para falar mais sobre a cheia e as ações da Prefeitura, nós recebemos aqui no estúdio o chefe da Divisão de Suporte da Defesa Civil do município, Cleudivan Menezes. Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo e explica para a gente o que significa, os nossos telespectadores entenderem o que significa situação de emergência. Bem, a situação de emergência, com o decreto de situação de emergência, facilita muito a situação do trabalho da enchente. Nesse caso, facilita a questão da aquisição de material que vai ser empregado, aquisição de serviços e também com a situação de podendo solicitar verbas federais e estaduais. No momento, como é que está a situação? Vocês vão trabalhar o quê? Com recursos próprios ou já tem uma sinalização? Bem, a Prefeitura, nessa primeira fase, ela vai trabalhar com recurso municipal. Nós temos aí um trabalho da Defesa Civil com a construção de ponte. Temos aí, na quarta-feira, realizamos uma reunião com a integração das secretarias do município e com a participação de secretarias do Estado para realizar uma frente maior do trabalho da enchente, que é a B13. Até o momento, vocês nos repassaram 14 bairros afetados aqui na capital. O que vocês estão fazendo? Já mapearam? Estão conversando com as famílias estão sendo retiradas? O que está sendo feito? Esse trabalho já é um trabalho de prevenção que já surgiu da Defesa Civil. Desde o mês de janeiro nós já temos um diagnóstico de onde a cota do rio vai alcançar, quantas casas serão atingidas indiretamente. E já está sendo feito um trabalho de construção de pontes. Dessas construções de pontes, nós temos 2.146 metros de pontes construídos dentro desses bairros. Os mais atingidos, o bairro da Glória, bairro de Presidente Vargas, bairro do São Jorge. Inclusive, na segunda-feira, nós vamos fazer uma operação integrada no bairro do São Jorge, no Beco Itaporanga. Até porque é interessante esse trabalho de vocês voltarem, né? Não só mapear, mas voltar para alertar, né, os moradores. Com certeza. Inclusive, hoje, pela parte da manhã, teve uma inspeção por técnicos e engenheiros do Prosamin, engenheiros da empresa que foi contratada pelo Prosamin, Andrade Gutierrez, para verificar essas áreas do Prosamin, para verificar a retirada
e foi passada a informação que possivelmente dentro da programação dele será retirada 130 casas, já está dentro da programação para ser retirado no bairro da Glória. E são aquelas casas que estão mesmo na beira da água, não é isso? Com toda certeza. E aqueles moradores que resistem? Porque tem gente que resiste, já está ali há muito tempo e enfrenta a cheia, seca e não sai. E aí? Esses moradores que continuam, com certeza eles estão sendo assistidos. É um trabalho que a prefeitura, mesmo antes da enchente, já vem realizando com a parte da visita da Secretaria de Saúde, assistência social, a parte da infraestrutura, a Defesa Civil também visita essas áreas de risco que são áreas de alagação, então elas estão sempre sendo assistidas. Ou seja, mesmo que não saiam, mas foi feito lá um trabalho de prevenção, até porque podem ocorrer acidentes. Com toda certeza. Então, esse trabalho viabiliza não só o acesso para os moradores, como também para os próprios servidores, para que cheguem até essas casas para fazer o trabalho de assistencialismo. E moradores que estão assistindo agora, são de áreas que já estão sendo afetadas pela cheia, como é que eles podem entrar em contato com vocês se ainda não receberam a visita da Defesa Civil? Nós temos nossa central de atendimento, 199, que ela é 24 horas, a qualquer momento você pode ligar e informar essas situações da cheia de 2013. Então tá certo, o telefone é 199, que é o Disque Defesa Civil do município. Entrar em contato, informar a situação, pedir ajuda com relação à ponte, se já não está difícil o acesso, é isso, né? Com toda certeza. Então tá certo, gostaria de agradecer os esclarecimentos e desejar uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. No próximo bloco, 3 escolas da rede estadual em Manaus sem aula e outras 40 com as atividades prejudicadas. Adolescente é apreendido com pasta base de cocaína em Nova Olinda do Norte. Aqui na capital, 3 mulheres são presas com 40 quilos de maconha. E ainda nesta edição, a festa do Nacional. Time perde para o Coritiba, mas garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. E essas são imagens ao vivo do Porto de Manaus. A polícia tem novas pistas sobre o assassinato da técnica de enfermagem ontem pela manhã na Avenida Timbiras. Em Nova Olinda do Norte, uma adolescente de 15 anos é apreendida com pasta base de cocaína. Segundo a polícia, mais de 2 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados na mala da adolescente, que estava indo de Manaus para a cidade de Nova Olinda do Norte. E a polícia tem mais uma pista para a morte da técnica em enfermagem Viviane Costa de Castro, assassinada nesta quinta-feira na Cidade Nova, zona norte de Manaus. O coronel George, da Polícia Militar, disse que a vítima respondia a diversos processos judiciais, entre eles o de porte e tráfico de drogas. A Polícia Civil continua as investigações, com as hipóteses de acerto de contas e latrocínio. Policiais da Força Tarefa, da Secretaria de Inteligência e da Polícia Civil Fluvial apreenderam aproximadamente 40 quilos de droga em embarcação. 3 mulheres foram presas. Os policiais abordaram a embarcação Dois Irmãos que vinha de Porto Velho, em Rondônia, para a capital amazonense, em pleno Rio Negro, por volta das 6 da manhã de hoje, antes do barco atracar no porto da Manaus Moderna. Dentro do barco, a polícia encontrou 18 tabletes de maconha recheados com pó de café. O café é para dissimular o odor da droga. O cheiro do café, ele confunde o olfato do animal. Toda a droga estava dentro dessas malas, pertencentes a 3 mulheres: Águida Teixeira Pimentel, Isabela Costa da Silva e Ana Paula de Souza Sabino. Elas foram levadas ao primeiro DIP no bairro Praça 14, zona centro-sul de Manaus, acusadas de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A polícia vai continuar as investigações para saber qual era o destino da droga apreendida. Mais um protesto de professores da rede estadual aqui na capital. 3 escolas hoje sem aula e outras 40 com as atividades paralisadas. Cerca de 1000 professores protestaram em frente à sede do governo. Mesmo com o compartilhamento. Entre as principais reivindicações dos professores da rede estadual é a equiparação das vantagens obtidas pelos professores da rede municipal, como plano de saúde, vale transporte e vale alimentação. Quanto às perdas salariais, eles querem um aumento de 15%. Ficou de dar 12% e a conversa é que seria 6,3%
junho, 2% em outubro, 2% em 2014 e 2% em 2015, né? E a gente quer esses 2% já, agora. De acordo com a Associação Movimento de Luta dos Professores de Manaus, 70 escolas da rede estadual não funcionaram hoje. Informação contestada pela secretária executiva de Educação, Kalina Raj. Segundo ela, apenas 13 escolas ficaram sem aula e outras 40 tiveram suas atividades prejudicadas. Quanto à questão de perdas salariais, o posicionamento do governo do estado ainda está na mesa de negociação com o Sinteam, entidade que representa 15 dos 22 mil professores do Amazonas. A proposta atual, mas não definitiva, é de 8,31%, 2% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede as perdas por conta da inflação nos últimos 12 meses. Foram apurados 6,31%, que é a reposição do IPCA. O Estado tem oferecido um percentual maior, 2%, chegando a 8,31% durante o exercício de 2013, que inclusive é um percentual superior ao aplicado por outros estados da federação nesse momento. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas completa 14 anos de fundação. E para falar das atividades da entidade, a gente recebe aqui no estúdio a diretora assistencial do GAC, Joyce Loureiro. Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Como é que surgiu o grupo? O grupo surgiu dia 23 de maio de 1999. Vendo a necessidade dessas crianças que vinham do interior, de outros estados, ter uma casa de apoio em Manaus. Então, assim, quando essas crianças chegam em Manaus, e vão, na verdade, eles começam dentro do SECOM. E dado o diagnóstico da doença, começa o tratamento. E aí são encaminhados para o GAC. Lá no GAC eles recebem a kit suplementar ou kit de higiene pessoal, recebem 6 refeições por dia e a gente dá todo o apoio necessário para o paciente e para o acompanhante, como levando para fazer os exames, a quimioterapia, a radioterapia. A gente dá todo o apoio necessário que essas crianças precisam, né? Suporte, o suporte necessário. Fora de casa, isso. Né? Isso também não quer dizer, Liliane, que a gente não dá o suporte para as crianças da capital. Hoje do GAC nós temos 384 crianças cadastradas. E uma média de crianças que vocês atendem por dia? Uma média de 50 crianças por dia, né? Nós atendemos. Então, assim, esse atendimento é feito através de visitas domiciliares, do projeto Alegria Melhor Remédio, de terapia ocupacional. Então, tudo isso a gente faz, porque a nossa preocupação é a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? E vocês estão agora com planos, né, para a inauguração de uma nova sede, né? O projeto está crescendo. Tá. É um sonho que vai ser realizado, né? Nós vamos mudar no dia 10 de agosto. Então, lá, como você falou, dos atendimentos hoje, porque nós estamos provisoriamente na rua Rita Gama Barros e nosso escritório está na João Valério. Então, na Rita Gama Barros, como é uma casa, a gente está provisório, a gente atende uma base de 10 pacientes e 10 acompanhantes. Já na casa nova, na sede nova, nós vamos atender 28 pacientes e 28 acompanhantes, no total de 56 pessoas. Então, vai crescer. E o sonho da família H que está sendo realizado agora, a partir do dia 10 de agosto, nós estamos para lá já. E quem está assistindo agora, quiser ajudar, já que o grupo, né, ele sobrevive de doações. Isso. Olha, o pessoal que está nos assistindo, que não quer nos ajudar, ligar para o telefone 3656-1811, nós vamos fazer o atendimento e vamos passar todas as nossas necessidades. Porque a gente precisa, sim, precisa de parceiros, precisa de doadores, porque o GAC vive disso, de doações, né? E também precisa de voluntários. Voluntários também, a gente precisa de um voluntariado, por quê? Porque a gente tem eventos, a gente precisa dessa ajuda, a gente tem esses projetos que a gente tem de alegria, porque assim, nós falamos só sobre a dor. A gente quer também que esses pacientes tenham um momento agradável de amenizado o sofrimento desses pacientes e dessa família, né? Até porque o paciente ele precisa do apoio da família, com né, certeza, para poder enfrentar. Porque é uma doença longa, né? É duradoura, então eles precisam desse apoio, sim. Tá certo. Eu vou repetir o número de telefone para os nossos telespectadores, é 3656-1811. Toda ajuda é bem-vinda, né? E nós temos nosso call center também, tá? Que podem ligar, a doação a partir de R$20. A gente tem um motoboy que vai buscar, vai deixar com recibo, tudo muito claro. O GAC trabalha muito transparente, tá? Tá certo. Muito obrigada e parabéns para todo o grupo. Muito obrigado, querida.
Boa tarde. Boa tarde. Moradores do Beco Bragança, no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus, reclamam do abastecimento de água. Eles precisam comprar água no comércio local para atender às utilidades domésticas. Os moradores reclamam que o abastecimento de água na rua nunca foi regular, mas piorou nos últimos 2 anos. Agora, para ter água, eles precisam comprar água de R$ 3,00 o garrafão de 20 litros. Várias reclamações já foram feitas pelos moradores. O nosso problema começou há mais ou menos 5 anos atrás, mas piorou mesmo há 1 ano e meio, quando teve um incêndio aqui na Baixada, que quando pegou fogo as casas, a Manaus Ambiental não veio fechar a tubulação. Então, o que aconteceu? Nós estamos sem água porque a água está indo toda para essa imensidão de rio aí que vocês estão vendo. A gente reclama, como você está vendo aqui, a reclamação, eles vêm, eles fecham aquela torneira de passagem, aí nós temos água. Quando o pessoal do Bariri reclama, eles vêm, abre a torneira, nós ficamos sem água, eles têm água lá. Peço que eles venham fazer uma vistoria nessa tubulação, da onde pegou fogo, no final da nossa rua, levante esses canos, eles vedem todos os canos e veja o que eles podem fazer para nós termos abastecimento, tanto o pessoal do Beco Bragança como o pessoal da Walter Raiol. Mesmo sem o abastecimento, eles recebem as contas de água mensalmente e os valores chegam a R$ 170. Quando a gente abre aqui, a gente toma banho de cuia, né? Eu encho o balde, eu amenizo a água para poder aguentar. Então nós queremos ver uma solução para esse problema de água, porque quando chega o mês, vem a conta para pagar. A Manaus Ambiental informou que o Beco Bragança, por ser uma ladeira, possui áreas baixas e altas. Existe um registro para normalizar o abastecimento de água no local, mas um morador está adulterando esse registro, tornando o abastecimento totalmente irregular na área. Equipes técnicas da concessionária realizarão intervenções para que esse problema não volte a ocorrer. Daqui a pouco, a Polícia Federal apreende mais de $250 mil em Tabatinga, no interior do estado. E ainda, a Nacional faz história na Copa do Brasil. O time perde para o Coritiba, mas garante vaga para a terceira fase da competição. E as novidades do Vamos Brincar de Boi no Estúdio 5. Se vestiu de toada, virou hino nativo. Os detalhes depois do intervalo. Agora, 12h38. A gente volta já. Na Pátio tem Hyundai HB20 Hatch, HB20X e Sedã para pronta entrega. Corra já para conferir essa super oferta. Hyundai HB20 com versões a partir de 33.295 com 5 anos de garantia. É isso mesmo, HB20 Hatch. A Polícia Federal apreendeu mais de $250 mil que eram transportados irregularmente no interior do estado. Além dos dólares, R$60 mil foram apreendidos com 2 homens e uma mulher dentro de uma embarcação próximo ao município de Benjamin Constant. O dinheiro estava escondido em 2 malas e em uma caixa de som. Na delegacia da Polícia Federal, os passageiros que moram em Manaus disseram que foram contratados para transportar o dinheiro até Benjamin Constant e Tabatinga. A Polícia Federal investiga a procedência dos dólares e dos reais. Os presos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E agora o esporte. O Nacional suportou a pressão do Coritiba e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora o adversário é a Ponte Preta. Dudu, como é que foi essa partida, Dudu? Boa tarde. Boa tarde, Li. Muito emocionante, você sabia? Pra gente que vive do futebol, que a gente que gosta de futebol, e você vê ir para um lugar de uma casa grande, um time da primeira divisão do futebol brasileiro, que tem um dos maiores jogadores que o Brasil tem na sua história, que é o caso do Alex, né? Sair de uma vitória em conteste aqui, 4-1. Na verdade, o Nacional tá aí, o gol do Coritiba lá em Coritiba, lógico, né? Um gol do Coritiba. Você vê o lance aí sendo repetido em câmera lenta, um passe espetacular do Alex, como sempre o faz. Um time técnico, né, Dudu? Sim. E aí você tem as imagens do jogo que aparentava que a equipe do Coritiba ia partir para cima, como partiu. Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer os gols que precisava e o Nacional deu complementação ao seu trabalho. Ganhou de 4-1 aqui e foi para lá tranquilo e o adversário que se virasse.
Para virar o jogo, né? Para virar o jogo, era um problema do Coritiba e não do Nacional. O Nacional, quando chegou em Coritiba, já estava classificado para a terceira fase. Ou seja, está fazendo história, Dudu. Exato, fazendo história, fazendo seu trabalho. Até porque a justiça precisa ser feita. O técnico da Baulana é uma pessoa altamente competente. Ele muitas vezes arranja até uns bate-bocas por aí, mas é uma pessoa qualificada, competente, sabe o que faz, tem o direito de expressar seus sentimentos, suas ações. Eu confio muito no Lana, acho que ele vai conduzir o nosso futebol ao status que teve no passado, na qual ele fez parte dessa história. E, Dudu, agora até quem não é nacional agora. Não, mas todo mundo tem que ser nacional, é o futebol do Amazonas, está em jogo, né? É isso aí, tá certo, Dudu. Nacional só volta em julho a jogar contra a Ponte Preta. Mais detalhes, Globo Esporte. Daqui a pouquinho, hein? Obrigada. A partir de hoje, a Rede Amazônica lança uma promoção para o Dia dos Namorados e Declare Seu Amor. Para participar é fácil. Basta enviar um vídeo de autoria própria declarando o seu amor ao namorado ou namorada. O arquivo deve ser enviado até o dia 8 de junho para a plataforma online, onde você na Rede Amazônica e deve ter no máximo 1 minuto. Quer saber mais informações? É só acessar o endereço redeamazônica.tudojunto.com.br. A comunidade católica Filho Amado está em franca mobilização para amanhã, dia 25, e depois, dia 26, promover no Centro de Convivência da Família Padre Vinola, a partir das 8 horas da manhã, o primeiro encontro Revolução de Jesus em Manaus, com vistas à realização no Rio de Janeiro da Jornada Mundial da Juventude em julho. Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, e vários sacerdotes participarão do evento para falar aos jovens sobre as drogas, a criminalidade e o amor a Cristo. Dia 29 de maio, véspera de feriado, tem mais uma edição do Vamos Brincar de Boi. O Vamos Brincar de Boi é um esquenta para o Festival de Parintins, que acontece no mês de junho. A primeira edição, no dia 16 de março, reuniu milhares de brincantes no Estúdio 5 em Manaus. Gente que se divertiu e vibrou com a festa do Boi Bumbá. O clamor dessa gente se vestiu de toada. O 2 pra lá, 2 pra cá, sincronizado, lembrou bons tempos do Vamos Brincar de Boi. E essa edição resgata uma história, toadas antigas e novas. Nesta segunda edição, vão se apresentar Júnior Paulaim, Arlindo Júnior, Edilson Santana, Robson Júnior, Fábio Casagrande, Carlos Batata e participação especial de Tony Medeiros. Identidade de toda a Amazônia é Boi Bumbá. E você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui na nossa página no G1 Amazonas. Você acompanha essas e outras notícias. Ligue para a nossa produção e diga o que você quer ver aqui no Amazonas TV. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito para desejar um excelente fim de semana para você. Uma boa tarde. Até segunda-feira. O clamor dessa gente se vestiu de toada. Notícias e reportagens especiais. Globo Repórter. Hoje, depois de Amor à Vida. Assista agora. Globo Esporte. Nosso povo mostrou esse Amazonas TV. Oferecimento